Feliz sábado, irmãos. Obrigado quem respondeu. Feliz sábado. Maranata. Eu quero estender as nossas condolências para a nossa querida igreja. Muitas coisas na vida ocorrem e ocorrem de forma inesperada, né? Sem que esperemos, principalmente quando se trata de uma vida jovem, E eu pensava cá com os meus botões, cada vez que algo como o que aconteceu nesta semana, ocorre, de uma certa forma, o nosso desejo de ver a Jesus, de ver a sua vinda, é muito maior. Hoje é um dia de muita reflexão, Nós queremos agradecer também a Deus, porque, sem dúvida, pediu ao anjo de junho para marcar a sua sepultura. E Jesus Cristo, Ele vai falar o seu nome. E quando Jesus falar o nome de junho, Ele se erguerá do pó, completamente restaurado, completamente transformado. Eu quero ver junho. Quantos querem ver? Louvado seja o Senhor. Nesta manhã, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Essa será a base para toda a mensagem desta manhã. Quero agradecer à irmã Celeste, diretora do Clube dos Bravadores, Animais Felinos. Perdão? Não são animais felinos, amigos felinos. Perdão, amigos felinos. Eu só conheço um que é amigo, que é o gato, né? Os outros felinos, eu não sei se são muito amigos. Puma é amigo? Tigre é amigo? De quem? Então, se é gato do mato, que é uma das unidades, esse também não é amigo, não. Interessante, né? E quem são esses amigos, então? Quem são esses amigos? Se vocês disseram que amigos são felinos, são vocês que são felinos? E vocês não quiseram que eu falasse animais felinos? No céu serão animais felinos. Olha, vocês serão restaurados para se transformar em animais. Até os felinos serão amigos, agora. Queridos, esse clube, sem dúvida, essa é uma área, antes de ler a palavra de Deus, mas é uma das áreas que nós realmente temos que tirar o chapéu. É uma área muito especial. Eu fui desbravador e sou desbravador. Eu comecei na minha vida como desbravador em 1962. Eu acho que nem o pai de vocês era vivo. Não era, não é isso? Nem os pais de vocês estavam vivos. 1962. Fiz a minha primeira classe, Abelhinhas da Boreosa. Hoje é dos aventureiros, mas na minha época eram dos jovens.
Os desbravadores estavam ainda começando, e o nosso uniforme era um uniforme caqui, manga comprida. Nós achávamos muito bonito, mas as pessoas diziam que não era muito bonito hoje, né? Hoje o uniforme bonito é o de vocês, mas o Cruz dos Bravadores cresceu de maneira abençoada. E eu agradeço por fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No seu programa, tem uma área da igreja para cada momento dos nossos filhos e da sua vida. Deus cuidando da sua igreja desde quando a pessoa nasce, até quando ela realmente descansa. E os desbravadores são assim. E eu quero agradecer pelo apoio que vocês concedem aos desbravadores nesta igreja. Eu quero dizer aos pais que permitem o seu filho dizer assim: eu não quero ir, e deixa seu filho em casa. Eu quero dizer a vocês, você deveria dizer a ele assim: você vai. Quanto você estiver comendo meu feijão, você vai. Porque menino, na idade desbravador, ainda não está no momento de decidir por si. E quem tem que decidir é quem? Os pais. Eu quero dizer aos pais, eu agradeço por algumas áreas da igreja que me fez ter um pensamento diferente hoje. Uma delas são os desbravadores. Outra, os jovens. Outra área que me fez pensar de forma diferente, a comportagem. Comportei durante muitos anos. E são áreas da igreja que parece que outra coisa que me fez perder a vergonha, não é que eu não tenha hoje, foi a recolta. A nossa igreja, na nossa época, todos os anos, tinha o mês da recolta. E todos saíam, inclusive as crianças. E eu aprendi também a trabalhar nesta área dentro da igreja. São coisas maravilhosas. Mas vamos esquecer um pouco a nostalgia e vamos vir para a palavra de Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quero ler com vocês apenas o verso 28. Sabemos, diz a Bíblia, leiam comigo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu imagino que todos vocês, sem exceção, se sentem chamados por Deus. Amém? Se nós somos e fomos chamados por Deus e fazemos parte desta família, não nos esqueçamos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, tudo, sem exceção. Nesta manhã, eu quero falar de José, que passou pela história a ser chamado de José do Egito. A palavra de Deus não fala muito dos 17 primeiros anos de José, apenas do seu nascimento, e depois parece que José entra no meio da sua família, e a palavra de Deus não tece comentários da infância de José, nem tampouco da sua adolescência. E somente José aparece aos 17 anos depois de ter nascido. José era o filho primogênito de Raquel. José era o filho preferido, e vocês conhecem essa história, o filho preferido de Jacó. Era o filho da velhice. Aliás, Raquel era a mulher dos sonhos de Jacó. Jacó tinha quantas mulheres? 4. A não ser que vocês já tiraram 2, mas eram 4.
me disseram agora, aqui há pouco tempo, 2 oficiais, 2 paralelas. Não, todas as 4 eram oficiais. Embora fossem servas, mas convivia ali junto. Não é aquela paralela que a gente não sabe, né? Essa, na verdade, as 4. Como era o nome delas? A primeira mulher dele, como era o nome dela? Lia. A segunda? Raquel. A terceira? Bila. E a quarta? Zilpa. Estas 4 mulheres deram os filhos para Jacó. Olha, quando eu estou falando de 4 mulheres, eu não estou abrindo aqui um precedente para os homens que querem ter 2 mulheres. Embora isso tenha acontecido, não foi aprovado por quem? Por Deus. Não foi aprovado por Deus. Quando José nasceu, José era natural de onde? Se fosse hoje. José, se fosse hoje, ele seria turco. Até hoje a cidade onde ele nasceu existe. Hoje é apenas uma cidade pequena, mas já foi uma grande cidade. Fica perto, fica na Mesopotâmia, na Alta Mesopotâmia. Então José não era de procedência israelita. José não era de procedência judia, mas José era turco. Ele nasce exatamente quando o seu pai, Jacó, ainda trabalhava para Labão. Essa é a história de José. Ele nasceu, portanto, quando Jacó ainda estava trabalhando pela sua mãe. Jacó, vocês sabem, passou 20 anos foragido, 20 anos trabalhando, 7 anos trabalhando pela sua esposa amada. Embora já tivesse trabalhado 7 anos pela esposa, a segunda esposa, mas José era filho de uma linhagem de mulheres bonitas. Como eu posso dizer isso? A mulher de Abraão, como era o nome dela? Sara. Lembra que Abraão com Sara, quando vai para o Egito, o rei olhou para ela e o quê? A desejou. Quantos anos tinha essa menina? Vocês lembram? O rei desejou e disse: eu quero esta gata para ser a minha mulher. Porque Abraão tinha dito que era o quê? Irmã. E sabe quantos anos tinha essa menina? 82 anos de idade. Aí eu estou olhando aqui para as mulheres de 50. Vocês sorriram, né? Eu vou baixar um pouco a idade, porque também eu já apertei demais. Vamos pensar nas de 40. Você talvez não seria páreo para quem? Para Sara. Eu não sei ainda se você está sendo desejada por onde anda, os camaradas dizem: eu quero aquela ali para ser minha mulher. Pode ser que tenha uns camaradas desse. Pode ser. Mas quando eu falo assim, é para dizer a vocês que José era filho de uma mulher bonita, de uma avó bonita. E o seu pai também era bonito. E quando tem um homem e uma mulher bonito, normalmente os filhos são bonitos. Às vezes até quando a mulher é bonita e o homem é feio, que é no meu caso, nasce 3 filhos bonitos. Graças a Deus que parece com a minha namorada que está ali sentada. É verdade. E o que parece comigo está melhorado. Não é? Queridos, eu estou contando isso para vocês, eu sei que vocês já sabem, apenas para dizer a vocês que este menino de boa aparência cresceu e aos 17 anos ele começou a ter alguns sonhos. Esse menino, durante os 17 anos, ele tem uma vida não muito fácil.
A vida dele, porque Jacó não deixava que os outros não percebessem, ele deixava perceber que José era o seu filho predileto. E vocês sabem, mas apenas para relembrá-los, este é um pecado que os pais às vezes cometem, de ter um filho predileto. Todos nós temos um filho que a gente gosta mais, mas você não deverá demonstrar isso, deverá ser uma coisa velada no seu coração, porque os filhos não conseguem compreender isso, os filhos não conseguem entender. Aliás, os filhos que estão ao redor deste que é querido, eles vão dizer: puxa vida, qual a razão que eu não sou preferido pelos meus pais? Por que ele gosta mais de um do que do outro? Por que ele dá mais atenção para um do que para o outro? E isto que aconteceu, queridos, deixa José, já desde a tenra idade, sendo um menino, na realidade, não amado pelos seus irmãos, meio-irmãos. Porque o único irmão dele era como? Como era o nome dele? Benjamim. Seu único irmão. Ele, na realidade, nasceu, seu irmão, no momento em que a sua mãe morreu. Aliás, quando José tem o sonho em que ele viu as estrelas, a lua, o sol e as estrelas, que se curvava diante dele, a interpretação era que o pai, a mãe e os irmãos estavam se prostrando diante dele. Claro que nesse momento a mãe que aparece aqui não é a mãe Raquel, porque ela já tinha morrido, mas a mãe que tomara conta dele, que era Lia, a mãe que fica no lugar, a mãe que passa a cuidar daqueles dois meninos que eram filhos da sua irmã mais nova. Queridos, eu quero nesta noite dizer a vocês que apesar dos pesares, apesar dos problemas e das dificuldades, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aos 17 anos de idade, a vida de José mudou da água para o vinho. Ele foi à procura dos seus irmãos, e nós conhecemos essa história. E José caminhou cerca de 130 quilômetros, que era a distância de onde a sua família morava, até onde seus irmãos estavam dando pastagem. 130 quilômetros, não se caminha num dia só. 130 quilômetros se leva alguns dias para caminhar. Você pode estar pensando, mas eu caminho 6 quilômetros numa hora. Sim, na primeira hora você pode até caminhar se você não tiver muita coisa. Mas, queridos, José continuou caminhando pelos desertos, atrás dos seus irmãos, e finalmente encontrou os seus irmãos. José, que é próprio de irmãos, chega com a sua túnica, aquela que o pai tinha feito, tinha dado de presente para ele. E queridos, embora eu esteja repetindo essa história, eu quero apenas levar a vocês a refletirem. José, que era odiado, que era o filho predileto em casa, que tinha um quarto especial, que tinha um cuidado especial, que tinha uma atenção especial, ele não imaginava que os seus irmãos seriam capazes de fazer o que fizeram. Mas na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus diz que tudo, o quê? Coopera, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero abrir a Bíblia no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 37, verso 11. Gênesis 37, verso 11. Diz a palavra do Senhor:
Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel, Jacó: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E ele então faz a viagem. E o verso 15 diz que um homem, aliás 16, respondeu: procuro meus irmãos. Ele estava perguntando para alguém. E eles estão apacentando as ovelhas. E o homem disse para ele no verso 17: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. E então seguiu. Dotã é a mesma cidade que Eliseu um dia vai ter aquela visão. Seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José ao seu irmão, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos todos que estavam ali concordaram. E passando os mercadores, os irmãos de José, o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata. Verso 32, 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue, e levaram a túnica para o seu pai. Verso 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Queridos, a vida de José parece muito com a nossa vida. José é um tipo de Cristo. A irmã White, no livro Patriarcas e Profetas, descreve com muita riqueza a história de José. Há momentos que você vai dormir de uma maneira e acorda de uma outra maneira completamente diferente. Há dias que você vai para a cama bem e acorda no outro dia sem entender por que as coisas aconteceram. José, quando foi vendido, queridos, no abrir e fechar de olhos, ele deixa de ser o filho preferido para ser um escravo. Eu sei que vocês sabem, mas eu quero dizer a vocês que naquela época alguém que era vendido como escravo, e José não era uma pessoa qualquer. José era um jovem bonito, e quando os midianitas olharam para aquele jovem que estava sendo vendido, claro que eles compreenderam, porque a aparência deles era semelhante à daqueles que estavam vendendo. Mas eles estavam vendendo e eles não estavam preocupados,
porque eles também vendiam escravos. Ora, fazer o que ele estava fazendo naquele momento, tornar uma pessoa livre, escravo, na época era, na realidade, uma coisa que não se fazia. Era proibido. José caminha para o Egito durante muitos dias. As pessoas que se tornavam escravas lhe tiravam as sandálias, lhe colocavam uma canga ou um jugo no ombro, e a sua mão era amarrada exatamente assim, para que eles não tivessem como fugir. E era amarrado um no outro, os escravos. Enquanto a caravana estava sentada, os senhores sobre os camelos, José caminhava pela areia escaldante do deserto. A irmã White diz que quando José, o caminho para o Egito, passava próximo à sua casa, nas montanhas, e eles moravam no vale. E ela diz que Deus mostrou para ela que enquanto a caravana caminhava, ele então viu, lá em cima do monte, todo o seu acampamento, a casa do seu pai. Ele viu, e diz ela que ele gritou, ele pediu, ele clamou, para ver se alguém ouvia a sua voz, e vinha para lhe salvar. Mas ela diz que à medida que caminhava, ele foi se distanciando, e as suas forças foram acabando, e ele gritou, e ninguém lhe ouviu. Queridos, há momentos na vida que nós estamos exatamente assim, gritamos, clamamos, mas parece que ninguém nos ouve, parece que ninguém não está disposto a parar para nos ouvir, para nos escutar. Irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre penso que a única saída para todos nós que estamos aqui, apesar de enfrentarmos tantas dificuldades e tantos problemas, é ser fiel a Deus, mesmo diante das circunstâncias tão difíceis. José nunca tinha sido escravo. Era jovem, 17 anos, bonito, de boa aparência. Vocês conhecem a história da mulher de Potifar? José não passa desapercebido por ela. As mulheres dos grandes naquela época não eram mulheres qualquer. Quando eu digo qualquer, estou me referindo à beleza. Eles mandavam, e vocês sabem disso, fazer um concurso de beleza. E somente a mulher campeã é que tinha o privilégio de ser a mulher de tal pessoa. E a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, uma mulher muito atraente, uma mulher especial. E eu quero dizer para os desbravadores que aqui estão, às vezes, de maneira muito fácil, nós somos vencidos por pequenas coisas, pequenas tentações, nos deixamos levar. Eu quero dizer a vocês, jovens, eu não sei como nós reagiríamos diante de tal provação, mas José colocou um antídoto no seu coração: servir a Deus, custasse o que custasse, ser fiel a Deus, manter a fé. Às vezes nós estamos reclamando que nós saímos da igreja, estamos frios porque nunca ninguém foi nos visitar. Alguns falam isso. Às vezes nós temos 1001 desculpa. Mas quem visitou José? Quem foi lá para dizer quantos sábados ele foi à igreja? Nenhum. E esteve lá durante todos esses anos. Mas, queridos, Deus
honra aquele que o honra. Deus cuida daqueles que são fiéis ao Senhor. Eu quero dizer a vocês que talvez a sua vida pode estar no momento passando por um caminho de dificuldade. Mas eu quero dizer a você, se você decidir servir a Jesus, o final será feliz. O final será feliz. Eu quero dizer aos desbravadores, vocês ainda muito jovens, vocês enfrentarão muitas dificuldades. Passarão por muitas provações. Mas eu quero dizer o que Jesus disse para os seus discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, é possível servir a Jesus com tantas influências malignas ao nosso redor? É possível ou não? É possível, é possível. Queridos, se colocar a nossa vida nas mãos do Salvador e deixar que Jesus seja o Senhor da nossa vida e buscar o caminho que Ele quer que trilhemos, tenha certeza, o final será feliz. O final será feliz. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que José torna-se o segundo mandatário do Egito, o segundo homem de toda a terra naquela época. Jamais ele imaginou que toda esta bênção viria para ele. Eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: nós somos Josés do tempo moderno. Não somos escravos, porque Jesus Cristo já nos libertou. Mas eu quero dizer a vocês que apesar dos pesares, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, tenha certeza, mantenha o seu olhar firmado em Jesus Cristo. E não esqueça de Romanos, capítulo 8, verso 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje é um dia triste para todos nós. Certamente, quando vocês souberam que Júnior estava enfermo, vocês combinaram um com o outro para orar. Mas Deus não ouviu as nossas orações como pedimos. Mas certamente Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que era bom que ele descansasse. E nós precisamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus. O apóstolo Paulo, que foi um homem rico, que foi uma celebridade, ele diz aos filipenses: quanto a mim, irmãos, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é passar dificuldade. Eu já fui rico. Eu já passei fome e já vivi na abastança. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, a história de José, e eu concluo deixando algo que me chamou a atenção. Curiosamente, alguns fatos que ocorreram na vida de José também ocorreram na vida de Jesus. José era amado pelo seu pai, Gênesis 37. Jesus também era amado por seu pai, Lucas capítulo 3, verso 22. José foi vendido como escravo por 20 moedas de prata. Jesus também foi vendido
traído como José, por 30 moedas de prata. José perdoou os irmãos que haviam vendido como escravo. Jesus também perdoou os que intentaram o mal contra ele. José tinha uma túnica. Jesus também tinha uma túnica. José foi encarcerado com 2 prisioneiros. Jesus foi pendurado no madeiro com 2 malfeitores. Lucas capítulo 23, verso 32. Dentro da vida de José, aos 110 anos de idade, ele morre no Egito, depois de passar 93 anos de sua vida longe de sua terra e da sua parentela. Queridos, nós já estamos nesta terra há muitos anos, há séculos, há milênios. Esta terra não é a nossa terra. Este lugar não é o nosso lugar. Mas eu quero dizer a vocês que em breve, muito em breve, nós teremos a oportunidade de sermos transportados para a nossa terra, que Cristo nos levará. Queridos, apesar dos pesares, o nome de José está não na calçada da fama, mas está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu quero dizer a vocês, queridos, se Jesus não vier ainda em nossos dias, tenhamos a certeza que no momento em que Ele voltar a esta terra, Ele virá para nos visitar, virá para nos levar, virá para nos dar o que Ele prometeu, moradas para viver com Ele para todo sempre. Queridos, quando Ele pede aos seus irmãos e fez essa promessa, José diz: quando Deus os visitar, levareis os meus ossos daqui. Essa promessa cumpriu-se no tempo de Moisés, na saída de Israel do Egito. Queridos, não serão os nossos ossos que serão levados para a terra prometida, mas será levado para a terra prometida seres humanos transformados, restaurados pelo poder de Deus. Seremos não mais mortais, mas imortais, e veremos para sempre com Jesus. A história de José é muito mais do que um simples retrato de um homem de grande caráter, de fé admirável. É também um marco decisivo na história do povo escolhido de Deus, e um modelo de conduta para todos quantos desejam sinceramente se tornarem fiéis ao Senhor. Eu quero fazer um apelo. Se você deseja ter o seu nome escrito na galeria, não da fama, mas na galeria dos heróis da fé, dos vencedores, dos fiéis, você precisa, nesta manhã, dizer a Jesus: Senhor, me faz fiel como José foi. Eu quero perguntar aos desbravadores aqui presentes, dos amigos felinos, vocês desejariam dizer a Jesus neste momento: Senhor, eu ainda tenho a minha vida pela frente, mas eu quero neste momento, mais uma vez, colocar a minha vida nas tuas mãos, e quero ser fiel a Jesus, custe o que custar. Se você deseja fazer este pacto com Jesus, desbravadores, eu queria convidá-los a ficar em pé. Amém. Glória a Deus. Eu sei que os demais querem fazer o mesmo voto. Se vocês todos que estão querem também ter uma vida de fidelidade, fiquem em pé. Amém. 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 Louvado e engrandecido seja o Senhor, que fez o céu e a terra e nos restaurou. Eu quero orar por vocês. Oremos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e precioso nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e nos céus. Senhor, nosso coração está triste, nem lágrimas, mas eu quero te pedir, Senhor, que estas lágrimas não sejam em vão. Hoje é um dia de muita reflexão. Ó Senhor Jesus, eu te peço mais uma vez, conforte os nossos corações. Ó Pai, assim como José, que passou tantos anos de provas, distante da sua família, nunca mais voltou a morar na terra dos seus pais. Foi peregrino durante o restante da sua vida, após 17 anos. Mas mesmo distante, no lugar de muita impiedade, maldade, o mundanismo era fortíssimo, o secularismo, a idolatria, costumes diferentes. Mesmo assim, José colocou no seu coração ser fiel ao Senhor, mesmo que tivesse que dar a sua própria vida. Ó Deus, aos desbravadores que aceitaram esse convite e os demais que fazem parte da igreja, todos nós também ficamos em pé para dizer ao Senhor: Senhor, restaura, reconsagra-nos, reafirma, Senhor, o voto que já fizemos contigo. Mas, ó Deus, perdoa-nos, porque às vezes, por pequenas coisas, temos nos deixado ser influenciados. Dá-nos força, Senhor, para sermos fortes com Jesus. Prepara-nos para reencontrar o nosso querido amigo e irmão Júnior. E todos nós que aqui estamos. Senhor, reafirma o nosso nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convido a igreja a ficar de pé para a saída das bandeiras. Nesta manhã em que podemos sentir a presença de Deus em nossas vidas, agradecemos primeiramente a Deus por este momento e queremos agradecer ao pastor Ivo. Obrigado, pastor, por essa mensagem maravilhosa, por se permitir usar pelo Espírito Santo. Agradecemos também a presença da sua esposa, a professora Nelly. Queremos dar uma saudação aí para o pastor e para a professora, tá? Que Deus continue abençoando esse seu ministério, pastor. A saída será ordenada pelos desbravadores.